Imagine um livro que começa com uma simples pergunta, mas que termina com milhões de pessoas desconfiando de tudo o que acreditavam saber sobre Cristo, a Igreja e até sobre a Mona Lisa. Foi exatamente isso que aconteceu quando o Código da Vinci chegou às prateleiras em 2003. Um romance policial, escrito por Dan Brown, que misturou quadros renascentistas, sociedades secretas, mensagens ocultas em obras de arte e uma revelação explosiva. Jesus não só teria sido casado com Maria Madalena, como teria deixado uma linhagem viva, escondida por séculos debaixo do nariz do Vaticano. Para muitos, isso não passaria de ficção, mas a força do mito não mora apenas na capa do livro ou na bilheteria do cinema. Mora na curiosidade humana por mistérios mal resolvidos, na sede de duvidar de qualquer instituição poderosa e, principalmente, na esperança de descobrir que a história oficial esconde segredos inconfessáveis. Foi assim que, de repente, milhões passaram a acreditar que as pinceladas de Leonardo da Vinci contêm códigos secretos, que os cavaleiros templários juraram proteger um útero sagrado e que cada vitral de catedral esconde pistas para uma genealogia real perdida. E o mais intrigante é que, muito antes de Dan Brown, esse boato já circulava pelas sombras da Europa medieval, soprando nos corredores de seitas heréticas e ordens cavaleirescas. Mas de onde veio de fato essa ideia de que Jesus teria se casado com uma mulher que, para alguns, foi mais que uma discípula? Para responder isso, é preciso abrir um baú empoeirado de pergaminhos esquecidos, textos que sobreviveram a perseguições, heresias e ao tempo. E se você acha que o Código da Vinci foi ousado, espere até conhecer o que está escondido entre as páginas dos evangelhos gnósticos. Para entender onde essa semente conspiratória foi plantada, precisamos viajar para o deserto do Egito, onde monges e hereges deixaram para trás rolos de papiro que ficaram soterrados por séculos. Foi lá, em Nag Hammadi, que arqueólogos encontraram em 1945 um tesouro inesperado. Uma coleção de escritos conhecidos como Evangelhos Gnósticos. Textos místicos, carregados de simbolismos, visões esotéricas e diálogos que, à primeira vista, parecem revelar segredos proibidos. No meio desse mosaico exótico, surge uma figura que sempre atiça a imaginação de quem procura escândalos: Maria Madalena. Em alguns desses textos, como o Evangelho de Filipe, ela aparece descrita como companheira de Jesus. Palavra que, traduzida sem cuidado, virou combustível para quem queria ver ali um romance clandestino. Mas o detalhe que quase ninguém conta é que o termo usado nos manuscritos originais, escrito em copta, pode muito bem significar discípula ou camarada. Algo comum entre as seitas gnósticas que valorizavam o conhecimento secreto acima das normas da época. Mesmo assim, para quem folheia esses pergaminhos com olhos modernos, é fácil fantasiar um casamento, um beijo, uma linhagem. É como olhar para um mosaico quebrado e tentar reconstruir uma pintura inteira. Mas será que esses textos, escritos mais de 100 anos depois da morte de Cristo, guardam mesmo pistas de um casamento silenciado? Ou seriam ecos de uma fé alternativa moldada por grupos que queriam reescrever a história para encaixar suas próprias visões místicas? Se você acha que esse mistério acaba aqui, espera até descobrir como a figura de Maria Madalena foi virando, ao longo dos séculos, uma mulher de 1000 faces. Ora pecadora, ora santa, ora esposa secreta. E é nessa transformação que a lenda encontra força para sobreviver. Poucas figuras do cristianismo primitivo foram tão reimaginadas, recortadas e coladas em teorias extravagantes quanto Maria Madalena. Nos evangelhos oficiais, ela aparece como a primeira testemunha da ressurreição, uma honra imensa em uma época em que o testemunho feminino quase não valia nos tribunais. Foi a apóstola dos apóstolos, como dizia Santo Tomás de Aquino, não por um romance secreto, mas porque anunciou aos discípulos que Cristo estava vivo. Mesmo assim,
Com o passar dos séculos, a imagem de Maria Madalena se misturou à de outras mulheres anônimas, a pecadora que unge os pés de Jesus, a adúltera prestes a ser apedrejada. Agregaram tudo em uma só personagem, uma mulher arrependida, convertida, símbolo de penitência. Essa fusão alimentou séculos de sermões e pinturas, criando um retrato dramático, mas distante dos textos originais. No entanto, foi justamente essa aura de mistério, pecado e redenção que abriu espaço para a imaginação conspiratória. Se ela era tão próxima de Jesus, se ousou tocá-lo quando ninguém mais podia, se chorou aos seus pés e o seguiu até o Calvário, não haveria algo a mais? Um afeto escondido? Uma relação proibida? Autores como Dan Brown transformaram esse detalhe em enredo, mas muito antes dele, escritores como Weigand, Lee e Lincoln em O Santo Graal e a Linhagem Sagrada já brincavam com a ideia de que Madalena teria levado os supostos filhos de Jesus para Gália, dando origem a uma dinastia secreta que se escondeu atrás de escudos e brasões. Mas enquanto a imaginação corre solta, a pergunta que realmente importa é: o que dizem os evangelhos canônicos, que registram de perto a vida de Jesus e suas relações? É neles que encontramos a pista mais clara, ou o silêncio mais eloquente, sobre essa suposta união. E se você pensa que o silêncio é um detalhe qualquer, espere até ver como ele se torna uma das provas mais intrigantes de toda essa história. Quando abrimos os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, encontramos uma biografia detalhada de Jesus. Onde nasceu, onde viveu, quem foram seus amigos, o que pregou, como morreu e ressuscitou. As narrativas são tão precisas em certos detalhes que mencionam nomes de vilarejos quase esquecidos, diálogos com mulheres samaritanas, fariseus invejosos e até reações constrangidas de discípulos que fugiram quando ele foi preso. Mas, em meio a tantos detalhes íntimos, um suposto casamento passaria em silêncio absoluto? Para quem quer acreditar na teoria, esse silêncio é suspeito, quase uma confissão de que a igreja abafou tudo. Mas para quem mergulha na pesquisa histórica séria, esse silêncio é justamente o contrário. Ninguém na comunidade cristã primitiva, formada por testemunhas vivas, jamais mencionou o matrimônio de Cristo. Nem Paulo de Tarso, que escreveu cartas poucas décadas depois dos fatos, nem Clemente, nem Inácio de Antioquia, nem Irineu de Lyon, que combateram heresias gnósticas com unhas e dentes. Além disso, vale lembrar, o Novo Testamento não tem medo de expor detalhes constrangedores dos apóstolos. Pedro negando o mestre, Tomé duvidando da ressurreição, Judas traindo por moedas de prata. Por que esconder justamente um casamento? Em uma cultura judaica, onde o matrimônio era visto como bênção, não haveria motivo para ocultar algo assim. Mesmo assim, para os conspiracionistas, esse silêncio virou solo fértil para especulações. Afinal, quanto menos provas diretas, mais espaço para teorias florirem. E foi esse terreno nebuloso que, séculos depois, deu origem a lendas de ordens secretas, cálices sagrados transformados em úteros e genealogias escondidas atrás de castelos na França. Mas, se você acha que tudo parou nos pergaminhos empoeirados, espere até ver como, na Idade Média, cavaleiros, monges e falsários ajudaram a moldar um dos mitos mais rentáveis da modernidade. Quando os evangelhos silenciam e a imaginação humana grita, o palco está pronto para que mitos ganhem forma e lucro. É na Idade Média que surge a primeira faísca do que depois explodiria em teorias rocambolescas. Surgem rumores de ordens secretas, como o lendário Priorado de Sião, supostamente criado para proteger o sangue real. O San Real, que num jogo de palavras vira o Santo Graal. Não mais um cálice, mas um útero, o ventre de Maria Madalena, que teria carregado a linhagem viva do Messias. No século XX, esse boato medieval renasce quando 3 autores britânicos, Michael Bagent, Richard Leigh e Henry Lincoln, lançam o Santo Graal e a Linhagem Sagrada. Misturam fatos,
lendas e um punhado de documentos forjados por um falsário chamado Pierre Plantard, que dizia ser descendente direto de Jesus. Mesmo depois de desmascarado pela justiça francesa, Plantard virou combustível para roteiros cada vez mais delirantes. Foi esse caldeirão de farsa histórica que inspirou Dan Brown a criar o Código da Vinci. O livro pegou a teoria esquecida, adicionou sociedades secretas, Leonardo da Vinci pintando pistas em ceias e sorrisos enigmáticos e transformou tudo num thriller de conspiração global. Resultado, um best-seller que vendeu mais de 80 milhões de cópias, virou blockbuster de Hollywood e fez gente sair do cinema achando que o Louvre escondia esqueletos de um herdeiro de Cristo. E assim, uma teoria desmentida por arqueólogos, biblistas e historiadores sérios ressuscita de tempos em tempos, alimentada por quem prefere uma boa história à pesquisa de verdade. Mas se engana quem pensa que o problema é só uma fantasia inofensiva para vender livros. Essa lenda ainda molda como milhões veem em Cristo, a Igreja e até a própria fé. E se você pensa que desmascarar essa farsa é apenas corrigir um detalhe de rodapé, espere até entender porque desmontar esse mito é, na verdade, proteger algo muito maior, o coração da mensagem cristã. E isso nos leva à pergunta final. No fim de toda essa teia de teorias, papiros esfarelados, falsários entediados e best-sellers bilionários, o que resta, quando o pó baixa, é a voz firme da história. Nenhuma fonte séria, nenhuma escavação arqueológica, nenhum manuscrito confiável atesta que Jesus tenha sido casado, muito menos que tenha deixado uma linhagem escondida em castelos na França. O silêncio dos evangelhos canônicos ecoa como um testemunho em si. O Filho de Deus não veio para perpetuar uma dinastia terrestre, mas para inaugurar um reino que não passa por herdeiros de sangue, e sim por corações convertidos. Para biblistas respeitados como Bart D. Ehrman, que nem sequer é cristão praticante, essa teoria não se sustenta fora de romances de banca. Para arqueólogos como Craig A. Evans, ela não passa de uma lenda reciclada para vender ingressos de cinema. E para a própria tradição cristã, confirmada por padres da Igreja, concílios e séculos de reflexão teológica, a vida celibatária de Cristo é um sinal profundo. Ele é o esposo da Igreja, uma esposa viva, feita de pedras vivas, que se espalha pelo mundo até hoje. Ainda assim, de tempos em tempos, alguém abrirá de novo o Código da Vinci, folheará um evangelho gnóstico e sussurrará: e se? E talvez essa pergunta nunca morra, porque ela mexe com uma vontade antiga do ser humano de acreditar que por trás do altar existe sempre uma conspiração. Mas toda vez que alguém decide cavar a verdade, descobre que não há pergaminho secreto, mas uma fé clara, exposta para quem quiser ver. O Cristo histórico não deixou filhos de carne, deixou filhos de fé. E se você acha que essa história termina aqui, espere até ver quantos outros mitos parecidos ainda precisam ser desenterrados. E é por isso que este canal existe, para abrir arquivos, revelar curiosidades e proteger a memória que tanto tentam apagar. Se gostou, inscreva-se agora, deixe seu like e comente aqui embaixo de qual cidade e país você está nos assistindo. Até o próximo mergulho na história, porque a verdade, meu caro, essa ninguém apaga.